Já tivemos uma conversa aqui para relembrar e conversar sobre uma novela dos anos 80 muito importante, que foi Vale Tudo, que já está disponível no serviço do Globoplay, em streaming. Procure lá depois, caso você queira relembrar. E hoje vim aqui relembrar uma outra novela, que para mim é ainda mais importante, a novela mais marcante e polêmica também, Tieta, inspirada aí na obra, no livro do Jorge Amado, com produção e roteiro do Agnaldo Silva, adaptação, né, direção do Paulo Biratã. E vamos conversar um pouco também sobre a obra, claro. Jorge Amado e sua Tieta do Agreste, escrita aí no ano de 77, um bitolo, um livro que eu adoro, um dos meus livros favoritos da vida, e acho que um dos livros que retrata o Brasil como poucos que nós temos aí, o Brasil raiz. Bem-vindos, eu sou a Van e hoje nós vamos relembrar um pouco do livro e da novela da Tieta do Agreste. Um dia eu volto. Um dia a Tieta volta pro Agreste. Mas não para se rebaixar, pedir clemência, mas para se vingar. E 20 anos depois, voltou para sacudir Santana do Agreste. Luto por mim! Gente, mas eu tô vizinha da firma, olha só! No romance de Jorge Amado, Tieta. Tieta do Agreste, então, essa novela. A novela foi transmitida aí pela Globo de agosto de 89 até março de 1990. Eu tenho lembranças também de ter assistido em 94, não vale a pena ver de novo. E também depois o Canal Viva reprisou ali em 2017, à tarde, inclusive com questões de censura, né? Porque essa novela mostra muito, desde sua abertura icônica ali com a Isadora Ribeiro, com aquela música tema sensacional, onde ela vai se transformando num tronco, né? E Tieta foi uma novela com paisagens belíssimas, uma fotografia belíssima, gravada lá em Mangue Seco, no interior da Bahia, lá nos anos 80. E uma cidade ali cenográfica, né? A cidade de Santana do Agreste, uma cidade fictícia, criada ali pelo Jorge Amado, né? Seria próxima a Salvador, ali as grandes capitais, né? Mas que ela foi recriada no Rio de Janeiro para o cenário da novela, uma cidade com muitas casas, praça, igreja, uma cidadezinha ali completa que foi construída no Rio de Janeiro, na Globo, em uma novela de grande audiência da Globo, polêmica, com questões polêmicas, personagens assim que eu acho muito humanos, personagens reais, que são pessoas que você conhece, pessoas como aquelas ali, personagens, temas sensíveis, são tratados ali temas como relacionamentos ali da região, que são tratados assim pelo Jorge Amado lá desde o livro com uma forma muito humana, muito realista, assim, sem muitos julgamentos, pessoas com defeitos, com qualidades, aí sem julgar muito ali quem é melhor que alguém, né? Mas é de uma forma retratada, assim, personagens muito bem construídos, diálogos muito bem construídos. E qual é a sinopse da novela? A sinopse é Tieta, uma menina lá de Santana do Agreste. Ela é pastora de cabras, filha de um homem muito rígido, seu Zé Esteves, que ela acaba sendo expulsa da cidade quando novinha, porque o pai dela, um homem lá muito rígido, né, que acaba descobrindo que ela já tinha alguns casos amorosos ali com alguns homens da cidade, pescadores e outros homens ali visitantes da cidade, então ela acaba expulsando, mas não apenas expulsando ela de casa, né, é uma expulsão que é feita em praça pública, literalmente, onde o Zé Esteves ali com o seu cajado arrasta a Tieta pela praça, pelos cabelos, a base ali de pauladas, e coloca lá num caminhão, né, e avisa para o caminhoneiro levar ela embora, que ele não quer mais saber daquela filha pelo que ela fez ali, né. Santana do Agreste aqui no livro é uma cidade ainda lá da década de 40, o livro do Jorge Amado foi lançado em 77, e aí nessa parte jovem da Tieta, lá ainda na década de 40, 50, então com uma cidadezinha ali com conceitos morais ali mais antiquados ainda. E ela então é expulsa da cidade e retorna 25 anos depois, como uma mulher madura, rica, com um posicionamento ali muito forte, e aí é admirada por algumas pessoas da cidade, invejada por outros, com atritos ali com algumas pessoas da cidade. E aí nós temos na cidade de Santana do Agreste
Nós temos a própria família da Tieta, com personagens como a Perpétua, que é vivida pela Joana Fon. Tieta é vivida nessa fase jovem, ali, quando é expulsa, no início da novela, pela Cláudia Hanna, novinha. Depois, no seu retorno ali, já 25 anos depois, pela Beth Faria. A Joana Fon, que interpreta a Perpétua. E o Zé Esteves ali, que é o Vasconcelos, que vive o pai da Tieta ali, desde da fase nova até quando ela retorna, né? Então, aí nós temos um outro rol de personagens que nós vamos mostrar também aqui, na continuação. Cega! Eu abro os olhos, tudo que vejo na minha frente é a escuridão eterna, as trevas, o breu. Mas como foi isso, Perpétuo? Só Deus sabe o que sucedeu, eu não sei de nada. Assim como no livro do Jorge Amado, essa adaptação da novela, ela conseguiu trazer muito bem os personagens e o desenvolvimento e o carisma dos personagens da Tieta. O que faz essa novela tão importante, assim, tão realista aí no sentido de demonstrar como era essa região, essa sociedade e o Brasil em geral nessa época, é feita através dos personagens, né? Isso o Jorge Amado escreve, como eu disse, ele estava ali no auge, ali já um autor maduro. Então ele tem personagens como a própria Tieta, que é uma mulher forte, que passou por muita coisa ali, mas que sabe o que quer e tem sua postura. Você tem a personagem ali da Perpétua, né, que é a Joana Fon, que é uma personagem ali muito mais realista, muito mais, não no sentido apenas de gananciosa, mas que uma pessoa muito mais prática, que apesar dela ter esse envolvimento religioso, toda ela é uma pessoa muito prática, muito ligada aos dinheiros e aos bens, né, aos bens materiais, mas que o Jorge Amado ele constrói isso de uma forma não tão caricata, são personagens humanos, como todos temos nossas qualidades e defeitos. Então ele meio que ele retrata o que acontecia, sem muitos julgamentos ali morais ou religiosos. Ele mostra, né, nós temos aqui questões de políticas, né, de corrupção ali, de poder, né, como mesmo em lugares pequenos acontece. Pessoas simples ali, como pescadores, filha de pescadores que apenas sobrevivem ali da natureza, né, os que criam as cabras. Nós temos funcionários públicos ali, como a Carmosina, que é que cuida, a responsável lá pelo correio, né, que é uma personagem interessantíssima, porque ela, além de conhecer as pessoas da cidade, ela lê escondida a correspondência que chega, né, então ela acaba sabendo ali da vida pessoal de muitas pessoas, às vezes interferindo, às vezes não. Então ela é uma amiga da Tieta, que acaba se correspondendo com ela, e é a única que sabe que a Tieta vai voltar ali para a cidade, né. Nós temos o filho da Perpétua, né, que é o Cássio, vivido pelo Cássio Gabos Mendes, que é o Ricardo. Ele está fora e estudando para padre, né, está estudando para se formar padre e acaba voltando de férias ali para visitar a mãe e acaba depois conhecendo a tia, né, e aí nós já temos uma das grandes questões da novela, né, que a Tieta acaba tendo um relacionamento ali com o sobrinho, né, que seria o primeiro, talvez o grande amor real da Tieta, né, eles têm um envolvimento ali muito forte, e isso foi uma das grandes polêmicas da novela, porque a Tieta já volta ali com 40 e poucos anos de idade e o menino está ali mal fazendo 18 anos, né, acho que no livro, se não me engano, ele até tem 17, e eles acabam tendo ali um relacionamento muito forte ali, né, enquanto nesse período que a Tieta retorna para Santana, né, e aí ela retorna, a Tieta também traz uma espécie ali de uma afilhada dela, que é a Leonora Cantarelli, vivida pela Lídia Brondi, que parou aí de fazer novelas. Atualmente ela é até casada com o Cássio Gabos Mendes, né, mas ela não trabalha mais em novelas. Nós temos aí o Zé Esteves, que era o pai da Tieta, que é interpretado pelo Sebastião Vasconcelos, que também é um personagem muito real aí, que talvez até hoje ainda exista um pouco aí, pessoas um pouco mais idosas, um pouco mais broncas aí, que cresceram, às vezes num ambiente muito mais rígido, né, e que ainda vivem ali uma certa forma de uma vida um pouco mais rígida ali, em questões já talvez um pouco ultrapassadas aí, mas nessa época aqui isso era mais forte ainda, lá no interior também, né, então ele vivia desta forma ainda acreditando nessas crenças,
e que passou isso para a filha Perpétua, que também vivia isso na aparência, né? E a Joana Fon. Nós temos o Timóteo e a Elisa, que é um casal que é vivido pelo Paulo Betti e pela Tássia Camargo, que também é uma irmã mais nova ali da Tieta, né? Que nasceu depois, que a Tieta já foi embora. Também é um casal ali muito bem, o Paulo Betti é um ator muito bom, que viveu ali esse personagem, assim, com algumas características ali, alguns cacoetes muito legais, né? E a Tássia Camargo ali, Elisa é uma menina sonhadora, nova, que pensa em viver, em sair dali, o sonho dela é ir embora para São Paulo, que isso é uma outra questão também que é bem retratado assim na novela, questionado, que é legal. E muitas pessoas que vivem ali acham aquele lugar um paraíso, né? Querem que aquele lugar continue longe ali da civilização, sem a chegada do progresso, sem luz elétrica, sem construção, querem continuar vivendo ali da natureza, né? Vivendo ali com criação de animais, os pescadores, né? Tem toda uma questão que ele descreve muito bem aqui, o Jorge Amado, no livro, sobre a questão de culinária, a paisagem, de como era viver ali. Isso é uma coisa que me fascina muito no livro, que eu adoro esse livro, é um dos meus livros favoritos aí da vida, porque você quer viver naquela comunidade. Eu cresci numa cidadezinha de interior também, então tem um pouco, algumas questões aqui, questão de igreja, principalmente cidade pequena ali, muito focada numa questão de uma igreja, apesar de também viver próximo a grandes centros, né, eu acabei crescendo ali numa cidadezinha pequena, não tão bonita assim nesse sentido aqui, como o Jorge Amado mostra, né, questão de culinária lá, ele descreve os pratos, por isso que eu disse que ele é uma pessoa que conhecia e amava muito essa região, porque ele descreve muito bem a comida, os cheiros, as paisagens, como era bom viver num lugar como aquele, apesar de todas as limitações. Existe uma questão da pobreza, né, muita gente ali que mal tem o básico ali para comer e morar, né, não tem acesso a outras mordomias, né, ou alguma condição de vida melhor financeiramente. E existem as pessoas que acham que não querem viver aquela vida isolada, tranquila, né? Muitas pessoas, como a própria personagem da Elisa, sonham em ir embora dali para a cidade grande, né? Principalmente os mais jovens, às vezes querem conhecer o mundo, conhecer as grandes capitais aí em outros lugares. Hoje ainda tem acesso, mesmo um lugar como esse, ainda tem acesso à informação hoje, né? Internet, televisão. Você tem acesso hoje mesmo em lugares mais remotos, né? Mas nessa época aqui, principalmente, era menos ainda, né? Você vê na novela ali que mal chega um jornal lá, né? Alguns coronéis lá. Existe toda a questão política da cidade, né? O prefeito ali, alguns políticos, os coronéis, que são as pessoas, evidentemente, que têm controle das terras e do dinheiro. Então, eles recebem alguns jornais através do correio lá da Carmozina. Inclusive, a Carmozina, ela é vivida pela Arlete Salles, bem novinha, e faz magistralmente, assim, uma pessoa que você conhece alguém como esses personagens, tanto no livro quanto na novela, você conhece alguém como essas pessoas, isso que é tão legal, você conhece alguém que é parecido, que tem uma personalidade como a da Carmozina, como a da Perpétua. Você tem o Zé Maier, que é o Osnar, que é o grande playboy ali, namorador da cidade, um homem bonito, solteirão, que era um dos apaixonados pela Tieta, inclusive um dos amores da juventude da Tieta, né, antes dela ir embora. E também quando ela retorna depois, eles também acabam vivendo esse triângulo amoroso, né, porque a Tieta fica muito dividida entre esse romance avassalador que ela acaba tendo ali com o sobrinho, o Ricardo, né, que ele acaba inclusive desistindo de querer ser padre, tudo para o horror da Perpétua, né, e entre o Osnar ali, o Zé Maier, que já é o homem da idade dela, mas que eles vivem hoje em mundos muito distantes, né? A Tieta vem lá de São Paulo, tudo que ela passou na vida, e o Osnar é um homem que cresceu ali, ainda continuou cuidando das suas terras, das suas cabras, e vive ali no bar do Chalita, que é um núcleo sensacional, o bar do Chalita, né? Que é meio que um árabe que acabou caindo lá nos paraísos e abriu um barzinho. E aí você tem os funcionários públicos que circulam por lá, tem o Osnar, os amigos dele, né, alguns personagens, o Timóteo, que estão lá conversando e jogando sinuca e tomando cerveja, sempre, né, não trabalham muito. E você tem o núcleo das Beatas, né, que nós temos a própria Perpétua, ali a Joana Fon,
E nós temos uma dupla muito legal, que é feita, uma dupla com a Lília Cabral, que vive a Amorzinho, e a Rosane Goffman, que é a Cindira, que são duas beatas também solteiras ali, que acompanham, né, trabalham ali com a Perpétua na igreja, que incomodam muito o padre. O próprio padre às vezes não tem muita paciência com elas. Também é um padre muito real, que é vivido pelo Cláudio Correia Castro, ali, o padre Mariano. E ele às vezes também cobra um pouco lá da Perpétua, porque a Perpétua fica julgando lá os pecados dos outros e querendo que o padre aplique algumas coisas na cidade que ele não aceita, né? Que ele sabe que a Perpétua também tem os seus pecados lá e ele então acaba cortando muito disso. Mas é uma dupla ali, principalmente a Lília Cabral, que hoje é uma das grandes atrizes aí da geração, né? Está nas novelas aí arrasando, fez papéis sensacionais aí, até hoje se revelou uma das grandes atrizes aí da televisão brasileira, na minha opinião. E começou ali, lá, ela já estava também na Vale Tudo, né? Como um papel lá com um pouco de destaque, mas aqui também é um papel do núcleo secundário, mas que acaba crescendo muito, assim, durante a novela, né? E aí você tem personagens de fora que vêm se aposentar ali, como o Capitão Dário. O Capitão Dário, ele é aposentado Comandante Dário, perdão, vivido pelo Flávio Galvão, e sua mulher Laura, que é vivida pela Cláudia Alencar, que é um aposentado lá, um comandante já aposentado da Marinha, que vai viver lá, se aposentar, que o sonho dele é ter uma casa lá em Mangue Seco, na praia, e ele quer viver lá com a mulher dele, apesar de ser um homem ainda novo, se aposentou relativamente novo, mas ele quer viver lá sossegado, e é um dos que vai trabalhar contra a chegada do progresso, lá em Santana do Agreste, né? Porque eles querem viver nesse paraíso. Então tem os que consideram aquele lugar um paraíso, querem viver lá, e tem outros que não gostam de viver lá por razões diferentes e querem ir embora, ou querem trazer, como é o caso do Ascânio ali, que é o Reginaldo Faria, e acaba assumindo ali como prefeito da cidade, depois que o pai dele vem a falecer, e ele quer sim trazer o progresso ali para a cidade de Santana do Agreste, trazer luz elétrica, inclusive uma indústria, né? Existe uma questão aqui também da corrupção, né? Na corrupção aqui, porque a Tieta, na verdade, essa já é um grande plot aí da história, a Tieta lá em São Paulo, ela acabou, quando ela foi expulsa lá de Santana do Agreste, que ela foi vivendo ali, isso não é contado ali em muitos detalhes, né? Mas ela foi passando por várias cidades, trabalhando ali como dava, né? Trabalhando e também como garota de programa, né? Como prostituta ali em algumas cidades, até chegar em São Paulo, onde ela foi trabalhar numa grande casa lá na Madame francesa, e ela acaba crescendo na profissão como uma mulher inteligente, forte, assim, com uma personalidade muito forte. Ela acaba crescendo na profissão, né? Conhecendo homens poderosos, políticos, milionários, empresários ali, né? Com muito poder, que ela acaba tendo um relacionamento muito bom, e ela acaba, depois que essa madame vai embora, ela acaba assumindo essa casa em São Paulo. Então, na verdade, o dinheiro que ela tem não é exatamente de um casamento, né? Ela não, de como viúva, né? Ela volta para a cidade como uma viúva, e ela acaba, então, sendo rica ali. Claro que o pessoal da cidade não pode saber disso, né? Inclusive, a afilhada dela, que volta ali, também ela é, na verdade, uma das meninas que trabalhavam lá com ela, que ela acabou criando ali um vínculo afetivo, né? Como se fosse uma filha, uma afilhada. E elas vão, então, lá para Santana do Agreste. E ela acaba tendo um relacionamento com o Ascânio ali, com o Reginaldo Faria, né? Essa afilhada da Tieta, né? A Leonora, ela acaba tendo um envolvimento, então, com o Reginaldo Faria. E aí tem toda uma questão depois, que isso é descoberto, né? Se ele aceita isso ou não. E aí já entra, inclusive, algumas diferenças entre a novela, a adaptação, né? Muito bem adaptada, e o livro, né? Do Jorge Amado. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro, tá? Quem assistiu a novela e gostou, quem quer rever a novela. É uma novela, assim, temas pesados e cenas pesadas, né? Você tem temas ali como relacionamentos. É um povo, assim, que vivia lá no interior sem televisão, sem acesso à educação, né? Então, vivia muito, assim, como eles chamam aqui, de se deitar lá no mato, né?
Então você tem questões aqui, por exemplo, como o coronel ali da Tapitanga, que tinha as rolinhas, Arthur da Tapitanga, que ele é um coronel poderosíssimo, que ele tem em casa, ele compra literalmente ali pré-adolescentes novinhas, né, que ele compra de pais pobres que não têm condições de criar as filhas, e ele acaba criando ali na fazenda dele, mas que estão ali como espécie de protegidas dele, mas que ele acaba usando também em favores ali, né, com relacionamentos sexuais e se aproveitando dessas meninas novinhas em troca de casa e comida e proteção. Então são várias rolinhas ali muito novinhas. Isso é uma coisa, como disse o Jorge Amado, retrata assim de uma forma sem muitos julgamentos morais, que é uma coisa que acontecia na época, que era real, infelizmente, e que eles apenas retrata assim de uma forma muito honesta, muito realista de coisas que aconteciam. Talvez ainda aconteça algumas coisas, né, infelizmente. Então você tem temas ali como a casa da Madame Zuleika, onde os rapazes ali geralmente vão perder lá a virgindade para conhecer as moças, rapazes muito novos, né, ali com o próprio filho mais novo da Perpétua, lá, o irmão do Ricardo mais novo, com 13, 14 anos, eles levam lá na casa da Zuleika, os homens mais velhos, né, e aí tem toda uma festa isso lá. pro casamento de Ascânio com Leonora? E tu vai querer me dar lição de moral por causa disso? Tu tá contra por quê? Só porque teu amor não deu certo? Tu tá com inveja? Ainda vai nascer um bode que vai falar desse jeito comigo, viu? Aqui, a adaptação da novela foi muito boa, né? Como eu disse, a única personagem ali que talvez teve uma mudança maior na novela foi a própria Perpétua, a irmã mais velha, né? Que ela acaba virando uma vilã ali, muito bem interpretada, engraçadíssima lá pela Joana Fon, que acaba virando mais uma brincadeira também. Mas aqui no livro ela é retratada até de uma forma meio triste, né? Assim, porque ela é viúva, por isso que ela tá sempre de preto. Inclusive quando a Tieta volta para a cidade, que ela volta uma roupa chamativa de vermelho, um carro esportivo vermelho e tudo, a Perpétua se assusta, porque como ela está vindo como viúva, a Perpétua acha que ela também vai se vestir de uma maneira mais distinta ali, de preto como ela, né? Mas aqui a Perpétua é uma pessoa muito mais triste nesse sentido, porque ela acaba aceitando, inclusive, ali, ó, o relacionamento depois da Tieta com o Ricardo por questões materiais, né? Por achar que isso vai ser bom para o filho dela, no final das contas. Acabar indo casar com a Tieta e ter direito ali ao dinheiro dela também. Então ela pensa nesse sentido mais ali, né? Uma forma mais preocupada, de uma certa forma, com os filhos dela, de uma maneira errada. Mas na maneira dela ali, ela está ajudando, né, os filhos de alguma forma. E aí tem a caixa lá que ela esconde. Ela tem uma caixa branca que fica aparecendo ali, que são as partes mais alívio cômico, né, da novela. Então ela esconde o que seria... Isso aparece no final, mas a princípio, né, fica subentendido que seria um membro lá do falecido marido dela, que ela guardou numa caixa como lembrança. E aí tem também né, algumas questões cômicas ali, como existe uma mulher de branco que aparece na cidade e que assusta ali, uma espécie de um fantasma lá, mas é uma mulher que ataca os homens ali na noite, e existe todo um mistério de quem seria essa mulher de branco, né? Como eu disse, assim, as beatas, né, a Sinira e a Amorzinho são muito engraçadas. Você tem personagens como a amante, é uma personagem muito legal, que é a Carol, que ela é vivida pela... Deixa eu só buscar aqui. Ela é amante de um dos homens mais poderosos ali da cidade, do Modesto Pires, que é a Carol, vivida pela Luísa Tomé, né? Que ela é uma amante ali que aquele Modesto Pires traz para a cidade e coloca para morar lá numa praia mais afastada, lá em Mangue Seco, onde ele pode visitá-la, assim que a mulher dele sabe. E aí, claro, existe depois todo um desenvolvimento que, obviamente, que a mulher dele acaba descobrindo esse relacionamento. Para o pessoal dos videogames, também aí quem vai lembrar lá que apareceu o Master System, era um auge ali da Tectoy em 1990, trazendo o Master System para o Brasil. Então apareceu algumas vezes lá o pessoal jogando o Master System lá na novela, na casa da Perpétua, né, os meninos jogando, mas mostrando também lá para os adultos. Então um comercial bem legal. E cenas icônicas ali, muitas cenas icônicas, trilha sonora icônica, os cenários ali, as paisagens. Recomendo muito
quem for assistir aí tem que lembrar que é uma época também ali que tem algumas cenas fortes, diálogos muito bons, assim, personagens, diálogos excelentes, porque é muito bem adaptado. O livro eu recomendo muito que vocês leiam. Eu adoro o Jorge Amado, não li tudo, assim, que ele tem uma bibliografia enorme, mas os grandes clássicos dele, né? Ele escreveu aí Gabriela Cravo e Canela, Capitães da Areia, né, entre outros aí. E esse aqui, para mim, foi o melhor dele, é o meu favorito, assim, pessoal. Eu adoro esse livro, para quem quer conhecer um pouco do Brasil ali, dessa época, você vê aqui, que isso aqui é dos anos 70. E aí já tem uma passagem também sobre corrupção, muito forte, porque a Tieta quer trazer lá a luz elétrica lá para Santana do Agreste, e aí existe um plot também sobre uma grande indústria que quer construir lá em Mangue Seco, só que se essa indústria construir, vai acabar poluindo toda a região, né, principalmente o mar. Então eles tentam enganar lá o Ascânio, lá o personagem do prefeito, do Reginaldo Faria, e aí acabam conseguindo evitar esse desastre lá ecológico. Mas o que acontece na corrupção? Isso lá na casa, por exemplo, da Tieta, na casa das mulheres, lá que seria uma espécie aí, talvez de um Bahamas, assim, vamos dizer, onde existem grandes encontros também, jantares lá, encontros de negócio, né, entre homens poderosos, né, políticos, empresários, que acabam resolvendo e trocando, inclusive, aqui no livro, isso aqui dos anos 70, já aparece eles trocando uma mala de dinheiro lá, para que algum senador, alguns juízes liberem essa empresa, que na verdade é uma fábrica, lá, uma empresa que vários países lá na Europa não aceitaram construção justamente por causa da poluição. E aí aqui no Brasil, alguns senadores e juízes acabam trabalhando ali com uma propina para liberar uma lei aí que essa empresa possa vir para o Brasil. E aí eles conseguem impedir que ela seja construída lá. Mas então já existe um histórico aí de corrupção que vem lá da década de 60, 70 no Brasil, muito antes aí do que nós conhecemos aí, infelizmente. Né? Isso acaba sendo um pouco retratado na novela também. E a Tieta, com a influência que ela tem lá dos senadores, ela consegue trazer ali a luz elétrica também para Santana do Agreste. Então ela vira uma espécie de uma salvadora lá da cidade de Santana do Agreste, né? Porque ela consegue, além dela gerar muita polêmica ali pela forma como ela se comporta e se veste ali, como uma mulher já vinda lá das grandes capitais, ela também traz várias melhorias ali, mudanças para a cidade, inclusive enfrentando esses costumes, né, esses conceitos morais aí mais antiquados. Ela acaba confrontando isso, principalmente com a irmã dela, mas não só com a irmã dela, né, inclusive com os políticos ali da cidade também. E aí tem uma questão moral, por exemplo, do Ascânio, lá quando ele descobre que a Eleonora era uma garota do programa lá em São Paulo. Na novela eles acabam se reconciliando, ele acaba aceitando, né, e ficando ali com a Eleonora. E no livro é diferente, no livro o final é muito mais realista, também muito mais triste nesse sentido, né, que eles acabam indo embora ali com algumas coisas que a Tieta e a Eleonora acabam indo embora de Santana do Agreste, com algumas coisas que elas conseguiram resolver, outras não, mas é uma forma muito mais realista e mais triste no livro, né, do Jorge Amado. Na novela, o final acaba caminhando ali para um final mais novelesco, né, um final feliz, com casamentos e finais felizes lá, cada um resolvendo um pouco da sua situação. E aí o Agnaldo Silva até conta, numa entrevista dele que tem nesse DVD aqui, que ele acabou incluindo no final uma espécie de uma ventania que enterra a cidade, que é uma coisa que não faz muito sentido quando você assiste, mas que ele explica que, na verdade, a novela fez tanto sucesso que a Globo tinha outros projetos ali de fazer algum minissérie, ou até uma sequência para a novela, alguma coisa, e ele não queriam trabalhar nisso porque foi um projeto muito grande, assim, né, e eles já estavam querendo passar para outro projeto. Então ele deu uma forma de literalmente enterrar lá Santana do Agreste, lá com areia, para que não pudesse continuar, né? Então foi um final meio estranho ali, a última cena, depois do final feliz que nós conhecemos, né? Mas está aí, então. Como eu disse, uma novela com uma trilha sonora muito legal, trilha brasileira, personagens muito bons, que você consegue se identificar, muito bem desenvolvidos, diálogos como não existem mais hoje, na minha opinião, assim, com construção de diálogos e temas que hoje não são discutidos de uma forma com essa maturidade que nós vemos aqui, na minha opinião.
E está aí disponível no Globoplay. Acho que é mais fácil conseguir do que, não sei se ainda está à venda este DVD. E também hoje nós nem temos mais aparelho de DVD, né? E o livro também, recomendadíssimo. Aí não tem um dos maiores autores brasileiros aí, sem dúvida, Jorge Amado. E fica aí a indicação. Você tem memórias aí, coloque agora aí nos comentários. Você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se acabou sendo um vídeo um pouco longo, mas tinha muita coisa para relembrar aí. Muitas cenas, muitos personagens para relembrar. E falar um pouco, né? Como eu disse, é um dos meus livros favoritos. Uma das novelas, talvez a novela que mais me marcou aí na vida. Então fica aí o registro de Tieta do Agreste. Comente aí se você lembra dessa novela, se você assistiu, se você gostava na época, se você tem interesse de repente aí de conhecer ou de reassistir também. Obrigada por você que assistiu esse vídeo longo até aqui. Beijo no coração de todos. Até o próximo. Tchau.